Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra diz ali no livro de Jonas, quando ele estava na desobediência. A ordenança era ide anunciar a grande Nínive dentro de 40 dias será subvertida. E ele foge para Tarsis. Estavam num navio com marinheiros que cultuavam outros deuses. A palavra diz que ele dormia no porão. Atualmente, para aqueles que estão segundo aquele que é o espírito reto, onde há obediência, ele não tosqueneja, ele não dormita. Ainda a palavra diz, enquanto nós, ainda que estivermos dormindo, ele peleja por nós, ele não tosqueneja. Jonas estava em densas trevas e a palavra diz: desperta tu que dorme. Assim como, na verdade, ali aqueles marinheiros que cultuavam outros deuses, aquele povo que estava no barco com os seus ídolos, lançaram sorte sobre Jonas. E ali, na verdade, Jonas foi lançado ao mar quando sobreveio aquela tempestade. Mas nós, na verdade, temos aquele que anda sobre as águas. Aquele que os discípulos, quando o viram andar sobre as águas, diziam: é um fantasma. E ele disse: não temeis, sou eu. Aqueles que estão sempre em comunhão com aquele que é a imagem e a glória do Deus Altíssimo, não teme os meros mortais. Ele nos ensina aqueles que estão na desobediência por cultuar outros deuses, por estar nas obras segundo a carne, os idólatras, os mentirosos, os que vivem como sodomitas, nas orgias sexuais, aqueles que estão nas glutonarias, aqueles que estão como que incrédulos, estão como carnais. Aquele que é carnal, mas aquele que é espiritual segundo o espírito reto, ele assim como ali aqueles marinheiros o jogaram no mar, agora é chegado no tempo aquele que não foge do chamado, onde muitos são chamados e poucos são os escolhidos, mas aqueles que seguem como escolhidos, coloca todos aqueles que na verdade lançaram Jonas no mar, colocam na verdade eles os lança ao mar. Jonas, ainda quando ali o Senhor lhe prepara aquele peixe e ainda ouve a sua oração. Agora aqueles que estão segundo o padrão do mundo, segundo os seus ídolos, eles clamam e clamam por seus ídolos e os seus ídolos não ouvem e não pode os livrar da profundeza do mar. Jesus Cristo é o único, aquele que esteve no coração dos mares e o único que pode nos livrar da maledicência, porque nele nós somos benditos do Pai. Por isso, muitos pedem e pedem pelos seus deuses e os seus deuses são impossíveis de os justificar, porque só há um mediador entre Deus e homens, que é Jesus Cristo. Muitos falam em seu nome, mas não o conhecem. E ele os dirá naquele dia: malditos, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Vós participais do ministério da iniquidade, sejais
lançados no fogo que não se apaga. Assim nos ensina o Senhor. Por isso, melhor para aqueles que se arrependem e buscam um único mediador entre Deus e homens, aonde até mesmo Maria disse: fazei tudo o que ele disser. O Pai Altíssimo disse: este é meu filho em quem me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E a ordenança é que o confesse publicamente todos os dias de boca e demonstre pelo bom proceder aqueles que têm o seu Espírito, Deus único e verdadeiro, e aqueles que estão segundo o Espírito de Cristo estão em unidade com aquele que se fez um. Mas aqueles que buscam os seus deuses perecerão sobre toda a terra, assim a palavra diz, que são os que estão na impiedade, por passar ciúme em Deus, rejeitando aquele que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida com abundância e alcance a ressurreição do último dia. Todos aqueles que cultuam os seus ídolos, aqueles seja a raiz de todos os males, o Mamon, a Baal, todos aqueles que cultuam o pai da mentira, perecerão, porque é chegado o tempo aonde aqueles que creem e depositam a confiança nele, isso é imputado como justiça, assim como é cheiro de um aroma agradável para aqueles que se arrependem e o buscam, assim também é cheiro de morte para aqueles que rejeitam e estão amotinados em vão contra o ungido de Deus, e já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. O Espírito é de ousadia, de intrepidez, poder e equilíbrio daqueles que estão no caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e fazendo sempre a vontade do qual ele nos recrutou para combater um bom combate, sem retroceder como que outrora, rumo ao nosso alvo e objetivo, que é alcançar as mansões celestiais, jamais ser negligente no ensino e aborrecer o mal constantemente. Não se deis vencido pelo mal, mas antes aborrecei as atitudes dos ímpios. Não louvai as atitudes dos ímpios, mas os condenai. E assim o Senhor está a entregar aqueles que na verdade cultuam outros deuses e que Jesus não está no seu barco, mas para aqueles que Jesus não tosqueneja, nenhum de vós se perderá. Assim nos diz o Senhor.